Bom dia, que bom ver você, graça e paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, queridos. Esse é um dia tão lindo que o Senhor nos deu, nós vamos nos alegrar, vamos nos regozijar nele, vamos celebrar o nome do Senhor, sua grandeza, seu amor, sua extrema paciência conosco, é verdade? Eu não sei quanto a você, mas eu sei que Deus é muito, muito paciente comigo, porque eu sou bem cabeça dura mesmo, sabe? Mas Deus é tão bom, Deus é tão nobre, Deus tem ido tão além das nossas expectativas, Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é absoluto, Deus é santo. Irmãos, só para entrar na presença de Deus a gente deveria ter que pagar imposto, é verdade. Nós pagamos imposto de todo jeito, de toda maneira, né? Impostos que não voltam, impostos que são objeto de corrupção. E o nome do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós entramos na presença dele com toda a liberdade, mas um preço já foi pago. Para nós a salvação é de graça, mas custou tudo o que Deus tinha, a vida do seu unigênito Filho Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que nós temos que nos alegrar, nós temos que ter consciência de que esse é um tempo precioso na presença de Deus. É por isso que o nome de Jesus inspira louvor, é por isso que o nome de Jesus inspira confiança, é por isso que o nome de Jesus inspira a gente a viver de um modo santo para Deus. É por isso que nós vamos cantar. O nome de Jesus nos inspira o amor. Vamos cantar. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor. Som mavioso divinal é o nome do Salvador, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador, Jesus o Salvador de amor, sofreu cruciante dor, e minha vida libertou na força do seu amor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o meu viver, conforto e força e sempre dá, com seu amor e poder, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. No céu um dia cantarei, dos salvos a canção, e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. É esse nome, irmão. Esse é o nome do meu Salvador. Vou fazer uma pergunta para você. Quando o Brasil fez gol na Copa, o que você fez? Como que você gritou? Você falou, que bom, fez um gol. Por mais tímido que você seja, você não falou assim, gol! Gol! Alguns fizeram, mas falar no nome de Jesus, você fala, ai Jesus, abra o seu coração, adore o Senhor como Ele merece ser louvado e adorado. Diga, Jesus! Jesus!
Ele inspira o meu louvor, a minha vida pertence a Ele, irmãos. Vamos abrir o coração, dilatar o nosso amor pelo Senhor. Ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é muito melhor que qualquer coisa, que qualquer pessoa. O nome do Senhor está gravado no nosso coração com letras de sangue, o sangue do Salvador. Nós não temos como pagar nada pela salvação, não temos como oferecer nada em troca. É impossível até pagar o carnê da santificação, é impossível. Tudo é graça, tudo é favor imerecido, tudo é misericórdia, tudo é bondade. Por isso nós, assim, entramos na Tua presença com o coração dilatado de amor, reconhecendo quão grande é o Senhor, quão grande é o Seu amor. Muito obrigado, porque estamos aqui por causa do Senhor, mais do que por causa da igreja, mais do que por causa do costume de vir à igreja nos domingos, mais do que para receber uma palavra. Estamos aqui para adorar o Senhor, para dizer: tem misericórdia de nós. O nosso coração está tão longe ainda de onde deveria estar, puro, derramado no Teu altar, consciente de que não somos nada e que precisamos amar o Senhor e amar as pessoas, viver uma vida cristã de fato, não de protocolo, não com o nome no hall de membros da igreja, mas no altar do Senhor, vida derramada, vida santificada, entregando tudo que somos, tudo que temos para o louvor da Tua glória. Dá, Senhor, que nesta manhã tudo isso aconteça, que o nosso coração seja quebrantado diante da Tua santidade e amor, e o Senhor seja entronizado em nossas vidas. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. E é por isso que a gente é feliz. Quem tem o Senhor é feliz, claro, e é o que nós vamos cantar agora. Eu sou feliz. Os momentos podem às vezes ser difíceis, de interrogações, de temores, mas com Jesus nós garantimos o sucesso na nossa vida interior e na nossa adoração a Deus. Vamos cantar. Valeu, meu Senhor.
Podem assentar-se, amados. Olá, começa agora o nosso informativo com notícias importantes para você. Fique atento. Tivemos uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Foram dias de refrigério para continuarmos na caminhada junto ao nosso amado Pai e trazendo cada vez mais irmãos para junto de nós. Foi a nossa conferência MDA. Vamos lembrar alguns desses maravilhosos momentos. Confira. O fato de você ter Jesus, ter levantado a sua mão e ainda estar aqui nesse mundo só tem um motivo: você está em missão. Você é um missionário na sua Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você está aqui para fazer discípulo. Você está aqui para levar outros a serem como você. Senão não faz sentido estar aqui. O objetivo final do discipulado é fazer com que o discípulo cresça, tornando-se alguém simplesmente parecido com Jesus, comprometido em dar continuidade à missão que Jesus começou. Quando Jesus entra na agenda, Ele muda a nossa agenda. Irmãos, não é possível nós gastarmos exaustivas horas preparando o sermão, pregando e acreditando que só isso vai mudar as pessoas. Jesus ministrou às multidões, mas Jesus mudou a agenda dele. Ele disse: agora há um período muito importante, eu estou cessando o meu ministério na terra, eu vou me dedicar a pessoas, qualificá-las, e depois vou mandar o Espírito Santo sobre elas, e elas vão fazer uma revolução. Foi isso que Jesus fez. Se eu creio em Jesus, então eu tenho que crer que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é alimento para a vida. É verdade ou não? Aí a pergunta vem em seguida: por que você lê tão pouco? E não adianta ter a cabeça cheia de luz e conhecimento teológico se o coração continuar a pedra de gelo. Tenha mesmo a cabeça cheia de luz, mas tenha uma fogueira no coração. Deus não vai desistir de mim, Deus não desistiu de você e Deus não vai desistir de você. Quando eu olho para essa multidão aqui, eu fico pensando: Deus, quem será nessa noite que está precisando tanto desta palavra, precisa ouvir dentro do seu coração que Jesus está dizendo: eu não vou desistir de você, eu acredito em você. Será que nós podemos mudar o rumo da nação? Será que nós podemos mudar o rumo da nossa sociedade? Será que eu e você podemos causar um impacto poderoso na nação ainda? Será que em 4 anos a gente ganha a nação? Você foi designado pelo teu Senhor. O teu Senhor te salvou, te comissionou e te enviou, e você vai dar conta para Ele. A igreja emergente, ela tem que entender que temos que voltar para os princípios básicos da Escritura. Se você ainda não é batizado, queremos encorajá-lo a participar desta grande bênção. Fale com nossa equipe de integração ou ligue no telefone da igreja para fazer a inscrição em nosso curso de batismo. Se preferir, fale com seu líder de célula. As aulas são gratuitas e você não pode ficar de fora. E você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado ainda neste mês. Não perca tempo. Você que está frequentando nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, o convidamos a fazer parte de nossa família. Queremos você mais pertinho da gente, fazendo parte de nossa história. Por favor, passe no balcão ali no hall da igreja e apenas deixe seu telefone e um e-mail que entraremos em contato com você. Venha, seja um de nós.
Você ainda pode fazer sua inscrição para o curso de capelania hospitalar em nossa igreja. As aulas acontecem todas as quartas-feiras na sala 402 até o mês de julho. O curso se divide em 3 módulos com valor de R$ 70 cada módulo. Faça já sua inscrição com a nossa equipe de missões pelo telefone 3041-4421 ou com a capelã missionária Mercedes Tavares no telefone 8415-2950. Termina aqui o nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas ou outras notícias, veja o seu boletim ou ainda acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Tenha uma ótima semana e lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, irmãos. Nós estamos muito felizes, ainda estamos em clima de conferência. Quem não foi? Às vezes, quando a pessoa não vai, a gente sabe que a pessoa não tem noção do que perdeu. Só quem foi é que sabe o quanto quem não foi perdeu. Mas o nosso VT deixou uma boa impressão, eu acredito. Se você não foi, você já viu cada um desses homens falando daquele jeito? Foi maravilhoso. Estávamos diante do trono do Altíssimo. E hoje as crianças vão aprender sobre o trono do Altíssimo. Nós estamos estudando sobre Apocalipse. E eles hoje estarão estudando sobre o trono. João teve uma visão do trono do Altíssimo. E quando a gente está diante do trono de um rei, a gente fica assim com aquela mistura de medo, né? Quando você chega diante de um juiz, de alguém assim que tem esse poder, a gente fica um pouco receoso. Mas se você não fez nada de errado, como é que você se sente diante de um juiz? Você fez alguma coisa de errado, você vai ficar preocupado? Não. E se o juiz for seu amigo? Aí você fala assim, sou amigo do juiz. Eu tenho um amigo que é juiz. Você se sente todo, né? Se eu precisar de alguma coisa, eu vou conversar com meu amigo que é juiz. Eu de verdade tenho um amigo que é juiz. Né? Nós temos, ele era da nossa igreja e agora ele está em Paranaíba. Como que ele chama mesmo, Gil? Plácido. É o Plácido, ele era da nossa igreja, ele é juiz. Então a gente gosta de conversar com ele, de tirar umas dúvidas, ele é juiz. Olha só que legal. E hoje as crianças vão aprender sobre um juiz que está sentado no trono. Ele vai julgar todas as coisas. Mas a gente precisa ter medo desse juiz? Não, ele é nosso amigo. Então a gente pode chegar diante desse trono tranquilamente. E a Bíblia diz que aqueles que o aceitarem poderão sentar com ele no trono. Já pensou? Que intimidade! E as crianças vão aprender isso. Que esse trono, onde está sentado o Onipotente, o Eterno, o Altíssimo, eles podem chegar perto dele. E esse trono é poderoso. Eles vão aprender hoje que quem está sentado ali não é o presidente, ou a presidenta, que seja, ou a rainha da Inglaterra. Não, não é. É a pessoa que criou todas as cachoeiras do mundo, todas as montanhas do mundo, todos os animais, os pterodátilos, os brontossauros, elefantes. Vai ser também aquele que criou todas as coisas do universo, todos os astros. Este Deus onipotente e poderoso que está sentado no trono, um dia nós estaremos diante dele. Mas quando a gente é amigo, a gente pode chegar perto. E o Eterno nos convida, o Eterno convida todas as crianças a ficarem perto desse trono. E é um trono lindo, lindo, lindo. E a gente ficou procurando uma imagem de trono bem legal. Vamos ver. Ah lá, olha só, a imagem do trono. Olha que coisa bonita esse trono. Não é legal? Ah, mas esse aí não é o trono do Altíssimo. Aquele lá é muito mais bonito. Muito mais chique. Mas como que será? É uma surpresa.
Então hoje, o Eterno, aquele que é chamado de o Altíssimo, convida a todos para que um dia fiquem perto desse trono. Mas isso é para aqueles que são amigos dele. Vamos ficar em pé e ler o versículo de hoje? Vamos todos juntos? Santo, santo, santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Nós vamos todos celebrar, porque esse Deus é poderoso, e nós temos que crer nisso, gente, com a força que isso tem. É o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Nós não podemos falar dessas coisas sem que o nosso coração vibre. Se o nosso coração não estiver vibrando com essas palavras, que são palavra de Deus, promessa do Senhor para a nossa vida, tem algo errado. Nosso coração está frio, a nossa fé está fria. Precisa mudar. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, porque a tua promessa é viva. Nós cremos que um dia nós estaremos diante desse trono, diante do Altíssimo, e nós nos curvaremos diante do Senhor. Nós já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, fomos lavados no seu sangue, e um dia nós estaremos vestidos de branco, fazendo coro com milhares e milhares de pessoas, de todos os povos, línguas e nações. Estaremos diante do Senhor, diante desse trono maravilhoso, e não precisaremos temer quem está sentado nesse trono, não precisaremos temer o julgamento, o dia do juízo, porque nós somos amigos do Rei. Ah, nós ficamos tão felizes com isso, Pai. Nós queremos viver o resto da nossa vida, da nossa eternidade, te louvando e te adorando, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, 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 santo. E nós te adoramos. Ajuda os nossos professores a traduzirem essa mensagem para as crianças, para que hoje seja um dia de adoração, aquele que é santo, que é digno de receber louvor, que as nossas crianças hoje saibam, compreendam que diante do trono estão aqueles que amam o Senhor e não precisam temê-lo. É um trono que conquista, que cativa, que convida e não afasta e não assusta, porque é o trono daquele que é totalmente amor. Nós te adoramos, Senhor, pedimos que o Senhor esteja conosco, com os pais da nossa igreja, que eles sejam firmes no ensino da tua palavra, numa vida de modelo, para que a gente possa preparar uma geração melhor do que a que hoje nós estamos vendo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a tua igreja, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes primeiro. É isso aí, uma salva de palmas para as nossas crianças, Edmara. Ok, irmãos, podem assentar-se, Deus abençoe a todos. Essa é a nossa galera, né, irmãos? Homens e mulheres que vão transformar a nossa sociedade nos próximos dias, no nome do Senhor Jesus. Quem é que é nosso convidado? Se você não é membro da nossa igreja, então você é nosso convidado. Nós queremos ver você. Mesmo que você seja um convidado que já se sente em casa, mesmo assim, se você não é membro da igreja, vou pedir para você ficar em pé, porque a gente quer cumprimentar você, a gente quer dar um bom dia bem gostoso. Uma salva de palmas temos aqui. A irmã Eliette também vai ficar em pé, nossa grande discípula amada. Isso, não, nós vamos ter que abraçar você, Eliette, fica em pé, não tem jeito. Isso, olha, a irmã Eliette, um abraço bem gostoso nela, lá atrás, muito obrigado. Olha lá atrás também, isso, amém, irmãos, Deus abençoe. É muito gostoso ter vocês conosco. O nosso culto fica, lá, tem uma galera muito legal lá na nossa extrema, isso, deem muita atenção para essa rapaziada linda aí,
Amém. Deus seja louvado, bem-vindo vocês. Pode sentar, querido. Amém. É muito gostoso, irmãos, louvar a Jesus. Nesse momento, Vasti e eu queremos dizer a vocês que a nossa conferência foi maravilhosa. Vocês viram um pouquinho. Olha, sinceramente, eu espero que você tenha feito coisa melhor. Eu espero que você não tenha ido à conferência e foi muito mais edificado. Eu espero, viu? Espero mesmo. Irmãos, pessoas viajaram de Rondônia, 2.100 quilômetros, o carro quebrou no caminho, tiveram que se virar, uns resolveram voltar, outros disseram, não, nós não vamos perder essa conferência de jeito nenhum. Se viraram, chegaram aqui um dia depois, cansados, moídos. Nós pudemos como igreja hospedá-los numa pensão, e eles disseram, pastor, ano que vem a gente vem num ônibus, para você ver quão impactante foi. Eu espero em nome de Jesus, que você tenha tido muito mais experiências com Deus fora da conferência, senão você perdeu, sinceramente. E lá, irmãos, eu queria que você lesse nosso boletim. Lá foi lançada a primeira semente da igreja do campo. Quem já leu o boletim hoje? Levante a mão. Isso, você precisa ler. Por quê, irmãos? Deus nos abençoou, tivemos muitos inscritos, e num momento não teve nenhum propósito de levantamento de recursos. Nós nunca pensamos nisso, em nome de Jesus, nada, mas durante uma ministração do pastor Odilon Vergara, Deus falou tanto ao nosso coração, tantas pessoas foram quebradas no altar de Deus, e Vasti e eu também fomos tão quebrados, e quando nós estávamos ali pertinho do altar, assim, todo mundo orando, chorando, então minha esposa falou no meu ouvido alguma coisa que ela vai dizer para vocês. Nós estávamos orando, e naquele momento Deus falou assim, que tal o seu apartamento ser a primeira semente para a nossa igreja no campo? Não, o pastor não estava fazendo nenhum apelo com relação a isso, e eu inclusive coloquei essa camiseta, porque eu acho que ela tem tudo a ver, ela é a expressão do que realmente aconteceu lá. E eu queria dizer para os irmãos que eu já estou beirando os 60, daqui 3 anos, com 60, o Gil já tem 60, e aí, imagina o que uma pessoa nessa idade pretende fazer. Já ir se arrumando para aposentadoria, a gente já não tem mais o gás de antigamente. E um pastor não é um empresário. Então, o que ele tem, se ele consegue uma casa, é isso que ele vai deixar para os filhos. Mas o Senhor Deus falou isso, e na hora eu comentei com o Gil. E ele chorou bastante, me abraçou, e nós fomos lá na frente e entregamos o nosso apartamento. E ele era assim, é praticamente tudo que nós temos, né? E, então, não é fácil. Ele é um apartamento grande, bom, numa avenida boa. Por exemplo, terça-feira agora, chega minha filha com meu genro, mais as 2 netinhas, né? Então, meu pai acabou morando comigo, tem meu sobrinho. Então, a gente movimenta a vida de uma série de pessoas, né? Mas Deus colocou isso no meu coração, e nós estamos assim firmes. Quando nós subimos lá, depois que nós subimos, eu fiquei sabendo que o Gil já havia entregado para Deus esse apartamento há 2 anos atrás. E alguns pastores já sabiam disso, mas ele pediu que não contassem para mim. E na hora que eu falei, foi por isso que ele começou a chorar. Ele me abraçou, mas ele chorava. E eu não entendi por quê. Claro, eu falei assim, ele deve estar emocionado, mas achei emoção demais. Mas é que, na realidade, ele já havia entregue. E ele estava esperando que Deus fizesse isso comigo. Então, nós agora fazemos parte dos sem teto. Quando tiver aquele pessoal com bandeira vermelha, vocês olham lá, de repente a gente está junto. Amém, irmãos. E Deus é muito lindo. Glórias a Deus. Somente a Deus, irmãos. Somente a Deus. E em seguida, o pastor Domício veio e falou, olha, estou entregando o meu carro. E aí foi mais alegria ainda. Nós descemos lá embaixo, aí o pastor Jefferson me procurou e falou, eu estava com a minha esposa, com meu filho, e nós estamos entregando a nossa casa. Tem lá algumas coisas para pagar, mas o que a igreja fizer da diferença é da igreja. Tem débito, mas a igreja, a parte que é nossa, já é da igreja.
Outros irmãos, eu nem sei o nome, já me estavam dizendo ali, que são da célula do Mates, do Marcos Mates, doaram 2 terrenos, não é isso? 2 terrenos, me parece que um outro irmão doou um outro terreno também. Falou com você, Edmara? Porque me parece que são 3 terrenos. E no final da conferência, ainda naquele mesmo dia, um irmão, oi, carro, do domingo já falei. E aí, um outro irmão disse: pastor, eu orei com a minha esposa e gostaria que o senhor fosse ver um terreno. Interessante, não dá tempo de contar isso hoje. Esse terreno que esse irmão doou não é para a igreja no campo. As outras ofertas são para a igreja no campo, para começar a construção lá na igreja do campo. Porque vocês viram, lindo, não é? A conferência, uma multidão de pessoas, não pôde ser aqui, porque não temos mais espaço. Então a conferência mexeu muito conosco no sentido de mostrar: olha, alguma coisa precisa ser feita. O projeto da igreja do campo, uma hora tem que começar. E agora cremos que Deus vai nos direcionar nesse sentido. E então aquele irmão me chamou e disse: olha, eu gostaria que o senhor fosse ver um terreno nosso. E nós fomos, e ele doou para uma outra finalidade também, expansão da igreja, abertura de novos trabalhos, um terreno de R$1 milhão aproximadamente. Aplauda o Senhor. Isso, irmãos, isso tem o único objetivo de glorificar a Deus. O único objetivo de glorificar a Deus. Como você disse, nós, na semana anterior à conferência, nós fizemos nossas continhas e falamos: ó, graças a Deus o projeto de vida nosso concluiu, em termos financeiros. Agora, isso faz assim, 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 está tudo certinho. Se o senhor quiser me levar, pode levar, você vai ficar segura. Ela já está toda insegura de novo, viu Deus? Deus já ficou com o apartamento, sabe por quê? Porque há vários anos atrás, em oração, Deus falou para mim: não se preocupe, eu sou a sua aposentadoria. Irmãos, então, isso causa um temor humano, natural. Mas, na verdade, irmãos, isso não pode pôr medo na gente. Sabe por quê? Nós não demos nada. Tudo é de Deus. Só estava em nossa posse. Então, quero chamar a administração da igreja aqui, que representa a diretoria da igreja. Uma salva de palmas para a Edmara. Estou passando para ela aqui agora a escritura definitiva do nosso imóvel, que na verdade nunca foi nosso, sempre foi de Deus. Nós estamos fazendo uso dele, e até que a igreja venha comercializá-lo, que seja um momento próprio, se os irmãos permitirem, nós vamos ficar lá. A hora que os irmãos falarem: olha, pode mudar, aí nós entramos no outro processo de oração, para saber onde nós vamos morar, não é? Mas está aqui e nós queremos honrar o nome do Senhor. Por favor, em nome de Jesus, não nos tenham por pessoas especiais. O pastor e a voz são muito especiais. Nada disso. Especial é o Senhor. Isso é uma resposta muito pálida do que Deus tem feito por nós. Nós somos cidadãos do céu, ganhamos a vida eterna, e eu sei que esta semente, irmãos, vai trazer muitas outras coisas. E digo mais, é muito importante: a semente que nós estamos lançando não é a semente pregada pela teologia da prosperidade, que você dá uma coisa e ganha mais financeiramente. Nós não queremos ganhar nada financeiramente, nem imóveis, nem nada. Essa semente é para o reino de Deus, e para que os irmãos se unam a nós para a construção daquela obra, para a glória de Deus. Deus é minha testemunha. Não há aqui nenhuma teologia da prosperidade. Vou dar para receber. Faço questão de não receber, se for para isso. A minha mulher falou assim: também não exagera, né? Não. Mas pode falar. Quando Deus me falou, eu senti bem claro, é a primeira semente. Então, eu quero encorajar os irmãos a darem outras sementes. Outros irmãos disseram sim. Nós não estamos aqui fazendo nenhum apelo, não tem música de fundo, não tem absolutamente nada. É ação do Espírito. Naquela hora eu não vi nenhuma luz, não vi nenhum tremor, nada. Foi uma coisa muito calma, muito lá dentro do meu pensamento, e eu disse sim. E o Espírito Santo, quando fala, é desse jeito. E eu creio que o Espírito Santo hoje pode falar com você. Se você tem alguma coisa que é do Espírito Santo, que é lá da igreja do campo e que ainda está com você. Amém. No boletim eu faço questão de ressaltar que alguns irmãos já ofertam regularmente para a igreja do campo. Então, a primeira no sentido de ser um ato profético. Mas outros irmãos já têm também semeado, e nós glorificamos a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Quero chamar o pastor Djalma aqui, para ficar junto com a Edmar e orar, agradecendo a Deus por esse tempo de renovo. O Senhor disse que é tempo de conquista. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma, e o desejo do meu coração
é que a próxima conferência a gente faça lá na Igreja do Campo. É ano que vem. Isso vai custar 5, 6, 7, 8, 10 milhões talvez. É muito dinheiro? Para mim é. Para você é. Para Deus é nada, é lixo. Sabe por quê? Porque Deus é dono da prata e do ouro. Cabe a gente ver o que é de Deus está conosco, que deve ser direcionado para a obra do Senhor. Amém? Então posso orar, pastor John. Oremos ao Senhor. Paizinho querido, que delícia, que maravilha é saber que o Senhor está aqui conosco. E que nada pode fugir à tua presença. Nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós, é do Senhor. O Senhor tem nos permitido ser administrador por aquele período de tempo. Te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Gilson, irmã Vasti, pelo modelo, pelo exemplo, ó Deus, dando o primeiro passo, dizendo: Senhor, não é só a palavra, não é só o coração, é tudo. E que nesse gesto, teu nome continue sendo glorificado ainda mais, para o louvor da tua glória. Que isso possa nos atingir, nos mostrando: Deus, tudo é do Senhor de fato e de verdade. Nos ajuda, Deus, a entregar a cada dia, a cada momento, nossas vidas, nossos talentos, os dons que o Senhor mesmo tem dado para nós. Pai, nós queremos receber o favor do Senhor a cada vez que viramos a página da tua palavra, sendo alimentados, recebendo o sopro da vida, o sopro da graça que renova-nos a cada instante. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar trabalhando no coração da Vasti e do Gilson a cada dia, mostrando a tua graça, a tua misericórdia, porque eles jamais serão desamparados, porque o Senhor é o Deus vivo e poderoso, que tem um controle absoluto de todas as coisas. A ti seja toda a honra, toda a glória e toda a majestade. E Pai, obrigado, porque o ano que vem ainda vai ser melhor ainda. Nós vamos estar lá na Igreja do Campo, muitos irmãos vão testemunhar, vão ver a delícia de serem usados pelo Senhor. E ó Pai, já te agradecemos pela tua graça, o teu favor e a tua bênção, no nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, muito obrigado. Pode assentar-se, irmãos. A partir de hoje, então, você pode ofertar para a Igreja no Campo, já pensando nessa fase da construção. Essa semana ainda vou ter reunião com a comissão que cuida do projeto diretor, para começarmos a definirmos os termos, mas já começamos a receber ofertas para a Igreja no Campo. Então, no seu envelope de contribuição, escreva oferta para a Igreja no Campo, e creia junto comigo, que no ano que vem nós vamos ter uma estrutura básica, porque o projeto é muito grande, não dá para fazer tudo para o ano que vem. Mas a estrutura que seja possível, nós não precisarmos mais alugar um salão para fazer o culto com a igreja toda, como foi o caso. Nós não podíamos fazer a nossa conferência aqui, tivemos que alugar um outro lugar. Agradecemos muito também àquela igreja, comunidade El Shaddai, que foi muito generosa em parar as suas programações para nos ceder aquele espaço. Deus seja louvado pela vida deles. Vamos cantar, vamos ofertar ao Senhor. Seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faze minha
confio em teu nome, em teu poder. Sim, Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Glória a Deus. É esse Deus que faz a nossa fé crescer, queridos, crescer, crescer. É o desejo de Deus para a sua vida, para a nossa vida também. Amém? Vamos orar. Paizinho querido, te louvamos. Deus, que gratidão ao nosso coração, porque o Senhor deseja que a gente cresça. Cresça em todas as áreas da nossa vida, que a gente cresça, ó Deus, para mostrar a luz do Senhor Jesus a esse mundo em trevas, perdido, sem esperança. Paizinho querido, Cristo amado, que o Senhor permita que a gente cresça cada dia, no meio das provas, que a gente cresça ainda mais, confiando que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Ó Deus, que na hora da celebração, que o nosso coração, a nossa alma, celebre a vitória em Cristo Jesus, porque toda a vitória que nós temos é por causa do Senhor, o braço forte do Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio da gente trazer os nossos dízimos, ofertas. Deus abençoa cada irmão, cada irmã, para que eles possam ver a tua mão, provendo todas as coisas para o louvor da tua glória. E ó Pai, quando nós vamos agora olhar um pouquinho da tua palavra, que o teu favor, a tua graça venha sobre nós, para sermos cheios da tua presença, para nos prepararmos para aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os amados, podem se assentar, e se você puder, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 3, versos de 1 a 7. Josué, lá no início, né, o 6º livro do Velho Testamento, capítulo 3, versos de 1 a 7. E nos próximos minutos, nós vamos estar trabalhando algo muito especial de Deus para o nosso coração. Josué capítulo 3, de 1 a 7 diz assim: Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o Rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes, levitas, carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, outras versões, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. Eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que eu vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que assim como eu estive com Moisés, também estarei com você. Amém? Queridos, esse texto é muito interessante, muito rico e muito lindo. Ele fala: prepare-se para Deus. Você pode falar comigo? Prepare-se para Deus. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: prepare-se para Deus. Sabe por quê, queridos? Quando a gente é mais jovem, 17, 18 anos, a gente se prepara para o vestibular. A gente quer passar para uma faculdade e a gente estuda, a gente rala, né? A gente aprende que não adianta pôr o livro debaixo do travesseiro, dormir sobre ele e no dia seguinte todo aquele conteúdo veio para dentro de nós. Aí tem que estudar. Quando a gente faz a faculdade, por exemplo, direito, e aí a gente termina a faculdade, a gente então tem que estudar para a prova da OAB. Inclusive hoje tem prova da OAB. Tem alguns amados irmãos se preparando, ralando durante meses, estudando para a prova de hoje. E olha, não é fácil, tem que estudar bastante. Se você está
querendo fazer um concurso, e alguns irmãos também estão estudando para fazer o concurso, também tem que ralar bastante, tem que estudar muito, né? Vai abrir mão de festas, de férias, de passeios, de lazer. Por quê? Porque ele está lá estudando, buscando a presença constante do conhecimento, porque ele quer passar. É o preço que ele vai pagar para ter êxito num concurso. E é interessante, se uma noiva está se preparando para o casamento, ela começa a sonhar, não é verdade? Ela começa a sonhar com o local onde ela vai casar, com a decoração, com a roupa do noivo, da noiva. Começa a sonhar com cada detalhe, os convidados, as músicas, quem vai celebrar, cada detalhe. Ela vai se preparando, e ela vai dizendo: bem, olha, consegui fechar a decoração do nosso casamento. Na outra semana, meu amor, olha, conseguimos fechar todos os convidados. E a cada dia vai se preparando. Mas, meus amados, e para Deus? Como é que a gente se prepara para Deus? E o texto nessa manhã, ele quer nos ajudar a gente se preparar sim para Deus. E a primeira coisa que esse texto começa a me ensinar é que eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso decidir crescer. Repete comigo: eu decido crescer. Se você olhar o versículo 1, ele vai dizendo algo muito interessante. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Queridos, é impressionante. Aqui para nós, o Vale das Acácias, Sitim, que é o nome do local, né? Sitim é o local da desobediência, fora da vontade de Deus. O Jordão representa para nós nessa manhã o centro da vontade de Deus. A obediência está vivendo para agradar ao Senhor. Então o povo estava em Sitim, estava saindo para o Jordão. Por que é muito importante entendermos Sitim? Se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, em Números capítulo 25, versos 1, 2 e 3, diz assim, falando do Vale das Acácias, ou de Sitim: quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. E os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar o deus Baal-Peor, e por isso o Senhor Deus ficou muito irado com ele e disse a Moisés. É interessante que, se você continuar lendo o texto de Números 25, de 1 em diante, você vai ver a imoralidade, a idolatria que aquele povo tinha. Então, Sitim aqui representa não somente o lugar fora da vontade de Deus, mas é a brecha que a gente dá na nossa vida durante anos, para a gente andar longe da graça do Senhor, longe do propósito maravilhoso, tremendo de Deus para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Mas e o Jordão, o que representa? Se você olhar aí em Josué capítulo 4, versos 23 e 24, olha só o que o Jordão representa para nós, amados. O Senhor, Deus de vocês, capítulo 4, verso 23, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês os respeitarão para sempre. Deus está dizendo: olha, eu estou secando o Jordão para vocês passarem, para que vocês possam ver que assim como eu fui com Moisés, quando passou no Mar Vermelho, assim eu estou sendo com você também, Josué, e com todo o povo de Israel. O Jordão, amados, significa um outro nível. A obediência a Deus, conhecer Deus como eu nunca conheci, experimentar Deus como eu nunca experimentei, é andar na presença do Senhor como eu nunca andei. E amados, é interessante, porque nesse Jordão, o povo estava acampado ali na fronteira,
na divisa, no limite. Do outro lado, a terra prometida. Do outro lado, era o lugar onde Deus havia provado, providenciado, provisionado leite e mel para o povo de Israel. E talvez você esteja justamente no limite, na fronteira, olhando para a terra prometida, e se você não tiver algumas atitudes, você só vai olhar, não vai desfrutar da terra prometida, daquilo que Deus tem para a tua vida, daquilo que Deus quer que você experimente, do bom e do melhor, da qualidade, da excelência do plano de Deus para a sua vida. Eu aprendi estudando um texto que é interessante, que o Jordão, ele tem um nome específico por uma razão específica. Ele diz ali que o rio Jordão, de onde ele nasce, ele se chama descedor. Por que isso? Porque é uma fenda que está 394 metros abaixo do nível do mar. E essa fenda, ela produz água para toda aquela região até o Mar Morto. E é interessante, porque de uma forma lógica não poderia sair ali de baixo, 394 metros abaixo do nível do mar, mas Deus providenciou para que aquela água, aquela nascente pudesse crescer, criar volume e abastecer toda aquela região. Amados, antes de atravessar o rio, precisamos entrar neste novo nível que Deus tem para nós. Quando estávamos compartilhando aqui, no culto em que estávamos pregando, no culto das 5 e das 7, mostra justamente algumas coisas interessantes, porque o Citim, ele vai mostrando justamente essas realidades, amados, de Números 25, de 1 a 3, o sofrimento. Andar em Citim, no Vale das Acácias, significa andar em desobediência a Deus, experimentar o que o mundo tem, o que as trevas têm, fora do propósito maravilhoso de Deus. Mas andar no Jordão é outra realidade. Andar no Jordão significa vencer os obstáculos, entrar em outro nível, percorrer, se esforçar, crescer para o louvor da sua glória. Naquele culto aqui, algumas semanas atrás, eu convidei um casal para dar o seu testemunho, Fábio e Luísa. Eles já têm dado testemunho no encontro de casais, eles têm dado testemunho em outros lugares, e tem sido uma bênção poder ver que quando a gente decide crescer, Deus nos faz crescer. E eu posso compartilhar com muita liberdade que eles já têm autorizado, por isso que tem a foto deles. Mas eles ainda não eram crentes. E como um casal não crente, eles viviam regidos pela luz das trevas, do mundo. E cada um deles, tanto o Fábio como a Luísa, já tinham tido casos extraconjugais. E é interessante, quando o Fábio estava voltando, ele não sabia que sua esposa também fazia a mesma coisa que ele. E quando ele estava voltando para casa, ele já tinha saído 3 vezes da sua casa, e aí ele estava voltando, um dos seus amigos ligou dizendo: olha, talvez você não saiba, mas fiquei sabendo que você quer voltar com a sua esposa. Eu quero dizer que a sua esposa dormiu com seu melhor amigo. E aí então ele tinha decidido: nunca mais eu vou voltar. Mas, amados, é interessante, aquela mulher, a Luísa, ela ouvindo a palavra de Deus, ela veio para a igreja, tomou a decisão, foi para a célula, e Deus começou a ministrar no coração dela. E ela dizia: olha, Deus tem prometido restaurar o meu casamento. Mas ela falava isso na célula, e às vezes eu estava lá, eu falava assim: Deus do céu, como é possível? Aos olhos humanos isso é impossível. Eu sei que aos olhos de Deus nada é impossível. Repita comigo: aos olhos de Deus nada é impossível. E aquela mulher orava. Eu lembro que a Valentina, ela pequenininha, às vezes ela não ficava lá no mini, estava se acostumando, então ela ficava andando aqui no corredor, assistindo o culto pela televisão, e ela orava: Deus, eu sei que o Senhor prometeu que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E, amados, o Fábio, então, ele já decidido, não vou voltar, ele começou a namorar uma outra moça. E eu não sei se era por birra ou por que era, mas o Abadil, um advogado aqui da nossa igreja, amigo dele, começou a fazer o estudo da Bíblia. E ele aceitou. Começou a estudar a Bíblia. E depois de algumas semanas, alguns meses, o Fábio disse: olha, então eu quero me batizar. E o Abadil disse: olha, você está pronto mesmo para batizar?
você ainda nem está divorciado, como é que está a tua vida com Deus? E aquilo mexeu com ele. Lá dentro ele perguntava, quem é você para questionar isso? Mas ele foi orar, e Deus disse para ele, olha, você está no caminho errado, você está numa rota de colisão. E ele começou a buscar a Deus, Deus, então me mostra. E aí, num desses dias, ele foi ver a sua filha, lá no apartamento onde ele mora, e aí a Luísa ficou de joelho, pediu perdão, abençoou a vida dele, o liberou, e ele disse, olha, aquela cena foi impactante para mim, mexeu comigo, como que Deus poderia ter mudado a vida da minha esposa tão rápido, de uma maneira tão profunda. E aquele homem impactado, ele começou a buscar mais a Deus e decidiu romper o namoro com aquela outra moça, começou a buscar ao Senhor, e dia 1º de maio de 2012, numa fazenda, eu estava ali falando sobre ainda a esperança. E aí, ele já tinha conversado comigo, ele tomou o microfone, ele compartilhou o testemunho com mais detalhes do que eu falei aqui nesta manhã. Havia outras pessoas da mesma situação que ele, e ele ali na frente de todos, pediu de novo a sua esposa em casamento. E dia 18 de agosto de 2012, na célula, nós fizemos um casamento. E amados, que casamento lindo, que coisa linda, gostosa. Foi uma surpresa, porque a Luísa estava indo para a célula, e eles não sabiam a surpresa que a célula tinha preparado para eles. E quando abriu a porta, e ela viu lá no espaço gourmet daquele prédio lá, tudo preparado, ela tomou um susto, ela começou a chorar, e ela dizia assim, a gente não é digno disso, de tanto amor, de tanto carinho. Amados, quando a gente decide crescer, Deus vai fazer algo extraordinário na nossa vida, em nome de Jesus. Versículo 2 vai dizendo que 3 dias depois, que o povo estava acampado ali, eles percorreram o acampamento. Queridos, você quer ver o milagre de Deus na sua vida? Você precisa de um tempo para você crescer. Você precisa buscar a Deus, você precisa realmente se entregar totalmente, completamente ao Senhor, e você vai ver os milagres na sua vida. Você precisa de tempo, não adianta você buscar hoje e querer ver amanhã o resultado. Você vai ter que buscar o Senhor, Ele vai poder perceber que o seu coração, a sua alma, o deseja profundamente, verdadeiramente. E aí então, você vai ver o quanto que você vai crescer para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma outra coisa que eu tenho aprendido, Deus é visível e mostra os seus novos caminhos. Quando a gente decide crescer, amados, Deus começa então a mostrar os caminhos novos para mim e para você. É interessante que o versículo 3, ele vai dizendo o seguinte, o versículo 3 vai dizendo assim, quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam-na. É interessante que ele está falando da arca. A arca aqui, amados, representa, simboliza a presença do Senhor. A arca aqui significa a aliança de Deus com a sua vida. Deus tem feito uma aliança. Quando você levantou a sua mão e disse, eu aceito Jesus, Ele fez uma aliança com você. E Ele disse, eu não vou desistir de você. Eu vou constantemente, diariamente, velar pela sua vida, cuidar da sua vida, investir na sua vida, para que você cresça e dê muito fruto. Esse é o desejo. E amados, quando a gente decide crescer, buscar o Senhor, a gente começa a ver a presença de Deus. Eu desafio o seu coração a buscar o Senhor Jesus, a cada dia, a cada manhã, e você vai ver a presença do Senhor na sua vida. Mas o texto diz que, além de verem a arca, a aliança do Senhor, a presença do Senhor, Ele está dizendo, olha, saiam das suas posições. E é interessante, porque Ele está dizendo aí, saia da sua zona de conforto. Diga-se comigo, eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu estava pregando e mostrei esse slide, e na hora veio, e eu entendi depois que foi realmente de Deus. Imagina você no seu sofá confortável diante de uma televisão de 55 polegadas. E naquela noite, o Adalto recebeu de Deus a palavra do Senhor, porque ele falava, pastor, o senhor estava falando para mim,
porque eu tenho um sofá parecido como esse, uma TV de 55 polegadas, e eu estava lá confortável, salvo, satisfeito, sentado, deitado, né? E eu não queria vir para a igreja. E Deus falou assim: levanta e vai para a igreja. E naquele dia, Ele falou assim: é hora de você se reconciliar com o Senhor. Sair da zona de conforto. Amados, eu preciso começar a entender que o que Deus tem para mim é excelência, é incomparavelmente melhor. E se você lembra, e você pode olhar o versículo 1, que Josué foi de madrugada. Queridos, é de madrugada que Deus começa a ministrar no nosso coração. John Bunyan diz assim: se você não buscar a Deus logo cedo de manhã, você não vai encontrá-lo no resto do dia. Queridos, como é que você vai querer a ação de Deus na sua vida se você não se alimentar da sua palavra? Como é que você quer que Deus fale para você se você não ouve a palavra de Deus logo cedo? Se você não pode de manhã, faça à tarde, faça à noite, né? Faça, sem dúvida nenhuma, mas se você puder fazer de manhã, sua mente já está aberta, seu corpo está descansado, renovado, pronto para receber a palavra de Deus. Amados, como é importante, Ele está dizendo: saia da sua zona de conforto. É para mexer com a gente mesmo, comigo, com você, para a gente sair da zona de conforto. E aí Ele diz, né, o texto vai dizendo que quando vocês verem os sacerdotes, levitas, carregando a arca do Senhor e passar pelo acampamento, Ele diz: sigam a arca, sigam a presença do Senhor. E aí eu aprendi uma outra coisa muito interessante. Olha só, Deus é visível e mostra novos caminhos. Mas diga assim comigo: quem segue a Jesus tem seguidores. Se você está seguindo a Jesus, e eu creio que você está, a minha pergunta para você é: quem está seguindo você por causa de Jesus? Por causa de Jesus, não pela influência que você tem, não pela alegria que você tem, não pela influência que você tem, não pelos bens que você tem, mas por causa de Jesus. Queridos, se você diz que é de Jesus e está seguindo a Jesus e não tem gente atrás de você, é melhor você reavaliar a sua conversão. É melhor você reavaliar a que ponto você está seguindo a Jesus. Talvez você esteja na zona de conforto, tranquilo, mas Deus está dizendo: olha, siga Jesus, o modelo de perfeição, exemplo de vida, porque quem segue a Jesus não fica a ver navios. Quem segue a Jesus escreve com Jesus a história nova, verdadeira, tremenda e maravilhosa. Olha o versículo 4 que ele está dizendo: olha, desse modo saberão o caminho. O versículo 4 está dizendo que quando eu decido crescer, eu começo a ver Deus visível, mostrando novos caminhos na minha vida. Eu começo a perceber a presença de Deus que vai aumentando e vai mostrando: Djalma, você precisa corrigir isso na sua vida. Djalma, você precisa corrigir essa área na sua vida. Você vai corrigindo, você vai crescendo e Deus vai revelando outras coisas novas. Ele está dizendo: Djalma, começa a seguir a presença do Senhor, e você vai seguindo. E amados, sabe o que acontece? O texto vai dizendo que, olha, desse modo saberão o caminho. Tem gente que já tem quase 80 anos e não sabe a direção, o caminho, o direcionamento de Deus para a sua vida. Esse é o momento, meus amados. Deus está dizendo: olha, eu vou dar o direcionamento. Eu vou dar a orientação, o caminho para você. E Ele está dizendo: não é um caminho qualquer. Vocês vão passar por um caminho que nunca passaram por lá. Deus está dizendo que é um caminho novo, sobremodo excelente, um caminho extraordinário, um caminho lindo. O povo estava lá, indo para o Jordão, no limite da fronteira, olhando a terra prometida, e Deus estava dizendo: siga a arca, vocês vão descobrir um novo e excelente caminho. Eu preciso encerrar por causa do nosso tempo. Ainda teria duas outras coisas importantes aqui, mas eu creio que no outro momento a gente pode compartilhar a palavra de Deus. Mas eu quero encerrar contando a seguinte história, que talvez seja a sua história de hoje, nesta manhã. João e Maria, dois irmãos, amavam andar, brincar e passar feriados, férias na casa dos seus avós. E eles foram para a casa da avó. E quando eles estavam lá, eles brincavam. E o João estava aprendendo a usar estilingue, tentando derrubar frutas, alcançar pássaros.
E ele tentava de tudo que era jeito. Mas um belo dia, ele sozinho lá, brincando com seu estilingue, ele estilingou e acertou a cabeça de um ganso de estimação da avó. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém tinha visto. E ele falou, ufa, ninguém viu. De repente apareceu a Maria, sua irmã, e disse assim, eu vi tudo o que você fez. E o seu irmão dizia, você não vai contar nada para a vovó. Eu falei, não, eu não vou contar nada. Mas todas as vezes que a vovó pedir algo para mim, você vai fazer. Então tá bom, combinado. Então, teve o almoço, a vozinha disse, Joãozinho, Maria, vem aqui ajudar a sua avó, né, a lavar a louça. E a Maria disse, olha, vozinha, eu quero tanto te ajudar, mas o meu irmão João, ele está querendo tanto aprender como fazer isso. Então ele vai ajudar, né, João? E aí foi lá o João. Mais à tarde, a vozinha chamou assim, Maria, vem aprender a fazer pão caseiro que a avó quer te ensinar. E aí a Maria disse assim, vozinha, eu quero tanto aprender, mas olha, sabe, o meu irmão está doido para aprender, né? E aí o seu irmão foi lá aprender. Passaram dias, semanas. E aí o Joãozinho não aguentou mais, falou assim, eu não aguento mais ser tão explorado pela minha irmã. E ele não aguentou, e ele foi lá diante da avó e disse assim, vozinha, eu preciso falar algo para você, vó. Olha, não foi com vontade, eu não tinha planejado, mas eu sem querer, com meu estilingue, acertei a cabeça do ganso, e eu matei o seu ganso de estimação. E a vozinha disse assim, eu sei, meu filho, meu neto, eu vi tudo lá da janela. Você viu, vó? Vi. Mas por que você não falou nada? É que eu queria ver até quando você ia ficar refém da sua irmã. Sabe, amados, talvez você está exatamente nessa situação, refém de uma decisão, de uma escolha do passado que você fez. Deus está dizendo, decida crescer. Deus vai mostrar caminhos novos, excelentes, maravilhosos para você. Não fique refém das escolhas erradas do passado. Não acredite nas mentiras que o diabo tem colocado na sua vida. A melhor coisa é ir para os pés do Senhor Jesus e dizer, Paizinho, eu errei, eu escolhi errado, mas nessa manhã eu decido crescer para a glória do Senhor Jesus. Você pode ficar em pé, eu quero orar pela sua vida. E se é o desejo do seu coração, coloque isso para Deus. Coloque-se na presença de Deus, porque quando você decidir crescer diante do Senhor, Ele vai te mostrar novos caminhos. Pai, eu te louvo, eu exalto o teu nome, eu glorifico o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, nada é impossível ao Senhor, nada, ó Deus. Olhamos a vida rapidamente daquele casal que aos olhos do mundo estava perdido, mas aos olhos do Senhor são transformados. Hoje são líderes de célula, estão para multiplicar, eles estão gerando filhos para o louvor da tua glória. Deus, não há nada impossível, não importa a idade que nós temos, a experiência que já vivemos, o Senhor está dizendo que não é mais hora de ficarmos refém das escolhas erradas, é o momento de crescermos no Senhor. E nessa manhã, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós, para que a gente cresça no Senhor, experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus, leva-nos em paz. Amém e amém. Deus abençoe você grandemente, que você tenha um domingo abençoador. Vai na paz e na graça do Senhor Jesus.